protestos. Um dia depois de rejeitar a proposta do premier Boris Johnson por eleições antecipadas, o parlamento britânico acatou a proposta que prevê eleições gerais em 12 de dezembro. O ministro da Justiça do Chile, Hernán Larraín, em conversa com observadores de direitos humanos, diz que o país pode estar violando os direitos de manifestantes diante da brutal repressão exercida pelas Forças Armadas. Futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras faz clássico contra o São Paulo no Allianz Parque às 7h30 da noite. No mesmo horário, o Atlético Mineiro enfrenta o Chapecoense no Estádio Independência e o Avaí joga contra o Fortaleza na Ressacada. Às 9h30, o Ceará joga com o Fluminense no Castelão, o Vasco enfrenta o Grêmio em São Januário e o CSA joga com Corinthians no Estádio Rei Pelé. E mais as principais notícias da política, do mundo do trabalho, economia, esportes e cultura. São 7h03, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. Nas redes sociais, facebook.com/Rádio Brasil Atual, no Instagram, @Rádio Brasil Atual, no Twitter, @RA Brasil Atual. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. Acesse nosso conteúdo no site www.radiobrasilatual.com.br e participe aqui do Jornal Brasil Atual pelo WhatsApp no número 11 96893 7672. Esta é a Rádio Brasil Atual. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. A quarta-feira será de sol forte e altas temperaturas em quase todo o estado de São Paulo. A possibilidade de chuva diminui em praticamente toda a região, mas ainda podem acontecer pancadas de chuvas isoladas durante a noite, principalmente na Grande São Paulo. Para cidades do Nordeste de São Paulo, na divisa com Minas Gerais, há um alerta para ocorrências de temporais localizados. No momento, na capital paulista, os termômetros marcam 19 graus e a máxima chega aos 33. Em São Bernardo do Campo, a temperatura é de 18 graus e a máxima prevista é de 31. Em Santos, os termômetros registram neste momento 21 graus, com máxima de 31. Já Mogi das Cruzes tem temperatura de 18 graus neste momento e a máxima será de 32. Os termômetros em Catanduva registram 20 graus agora. A máxima deverá chegar aos 34. Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Agora são 7h05 e a CT registra na capital paulista neste momento 33 quilômetros de vias com lentidão. A pior região é a Zona Oeste e também a Zona Sul, cada uma com 11 quilômetros de congestionamentos. Na pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, trânsito ruim entre as pontes da Universitária até a Castelo Branco. Já na pista local, problemas aí de tráfego pesado entre a ponte do Jaguaré até a Castelo. De acordo com as informações dos portais oficiais, tanto as linhas do metrô quanto as da CPTM funcionam normalmente no momento. Já no sistema Anchieta Imigrantes, a rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo entre os quilômetros 13 e 10, devido ao excesso de veículos. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Agora são 7h06. Em 14 de março do ano passado, dia do assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL do Rio de Janeiro e do motorista Anderson Gomes, um dos suspeitos do crime teria entrado no condomínio Vivendas da Barra, pedindo para ir à unidade 58, onde mora o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o depoimento do porteiro, seu Jair teria atendido o interfone autorizando a entrada, mas o carro de Elcio Queiroz teria se dirigido à casa do sargento aposentado da Polícia Militar Rony Lessa, um dos supostos autores da execução. As revelações foram feitas ontem por reportagem do Jornal Nacional da Rede Globo. Naquele dia, segundo o jornal, Bolsonaro estava na Câmara dos Deputados em Brasília. A citação do nome do presidente pode levar o caso a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Aproximadamente meia hora depois da reportagem, Jair Bolsonaro fez uma live em sua página no Facebook. Durante 23 minutos, o presidente atacou a Globo e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acusando-o de vazar informações do caso. Alterado, o presidente da República falou em perseguição e usou várias vezes o termo patifaria para se referir à Globo.
mas está lá, segundo o porteiro, 17h10. Estão nos documentos da Câmara dos Deputados, em certidões, 17h10. 17h41, eu marquei presença. Eu não posso, em 31 minutos, ouvir alguém no Rio de Janeiro pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso fazer com que alguém registre a minha presença se eu estou em Brasília. Pelo amor de Deus, onde vocês estão com a cabeça? Vocês não têm juízo, TV Globo, vocês não têm juízo. Parem de trair o Brasil. Vocês não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões mamavam de estatais. Publicando balancete de estatais, de bancos oficiais, anunciando o Léo Nobre de vocês. Os Correios anunciando que entregava a carta. Precisa o Correio anunciar que entrega a carta. Só o Correio entrega a carta no Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público para vocês. Acabou a teta. Vão ficar me infernizando até quando? Eu aguento a porrada. Mas fico revoltado quando pega filhos meus, parentes meus do Vado Ribeira, quem está do meu lado, quando tentaram incriminar o Hélio Negão há pouco, no episódio do Rio de Janeiro, cujo Hélio Negão, outro homônimo, já morreu, inclusive. Apesar das referências feitas por Jair Bolsonaro, nenhum filho dele é citado na reportagem. Bolsonaro ameaçou ainda não renovar a concessão da Globo, que venceria em 2022. TV Globo, por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês, essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano, não conseguiram. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! No fim da tarde, antes da divulgação da matéria relacionando o caso Marielle ao presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, disse em discurso no plenário da Câmara que, caso protestos como os que ocorrem no Chile cheguem ao Brasil, os manifestantes teriam de se ver com a polícia. E uma eventual radicalização, de acordo com o parlamentar, a gente vai ver a história se repetir. Não vamos deixar isso aí vir para cá. Se vier para cá, vai ter que se ver com a polícia. E se eles começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. Aí é que eu quero ver como é que a banda vai tocar. Muito obrigado, senhor presidente. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 no Oeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Agora são 7h10 e a partir de agora o Jornal Brasil Atual vai repercutir esta grave denúncia que foi divulgada pelo Jornal Nacional da Rede Globo de televisão. E a partir de agora vamos conversar com Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, cientista político, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Olá, Folena, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, senhores ouvintes. Bom, Folena, você viu aí, né, registros da portaria do condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde mora o principal suspeito de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, o sargento aposentado da Polícia Militar Rony Lessa, mostram que horas antes do assassinato, no dia 14 de março de 2018, o outro suspeito do crime, ex-policial militar Elcio Queiroz, expulso da corporação em 2015, entrou no condomínio e disse que ia para casa do então deputado Jair Bolsonaro. Os registros mostram também que Bolsonaro estava na Câmara dos Deputados em Brasília nesse dia. De qualquer forma, o porteiro disse que ouviu a voz do senhor Jair, assim como ele menciona, ouviu dizendo que o senhor Jair teria autorizado a entrada desta pessoa. Bom, Folena, tivemos também aí o contra-ataque, né, do presidente Jair Bolsonaro,
bastante exaltado, né, para falar o mínimo, atacando a imprensa, atacando a TV Globo, falando em termos, né, baixíssimos, né, de patifaria e outras coisas. Como é que você está vendo a gravidade, né, deste momento do Brasil e em relação a este caso da Marielle? Este é um dado importante. A situação é grave para a família Bolsonaro? Olha, Marilu e senhores ouvintes, a situação realmente é grave. É um processo, uma investigação criminal que já está em curso há muito tempo. Inclusive, antes da campanha eleitoral de 2018, esse assunto estava sendo investigado, né? Havia suspeitas, né, de atuação da milícia e houve por parte, na época, que no estado do Rio de Janeiro havia uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Essa intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro, de alguma forma, não aprofundou e não divulgou esses fatos que estão vindo agora. Ou seja, inegavelmente, o assunto é muito grave, tem que ser apurado, tem que se dar os direitos de defesa ao presidente, inegavelmente, né? Uma testemunha, né, que esse porteiro está fazendo uma revelação de que um dos acusados mesmo, se dirigia para a casa dele, mas que depois não foi, mas tem que verificar. O nome do presidente está envolvido agora diretamente nessa acusação do assassinato da vereadora Marielle Franco e a polícia deve os órgãos do Poder Judiciário aprofundar essa investigação. Né? O caso talvez seja mesmo de caminhar para o Supremo Tribunal Federal, mas inegavelmente o presidente da República foi envolvido nisso e volto a destacar, Marilu, esse assunto é um assunto que está vindo à tona agora, de uma forma que é até surpreendente, porque antes, no período da campanha eleitoral, esse assunto já era debatido. E depois também da eleição, esse assunto foi debatido. Né? O Bolsonaro, Marilu e senhores ouvintes, é fruto, né, é a cara, perdão da expressão, mas é a face da elite brasileira. Né? Foi essa elite brasileira que colocou o Bolsonaro na presidência da República. Os meios de comunicação, muitos empresários, banqueiros e militares se associaram numa campanha antipetista, anti-Lula, né? Inegavelmente, você veja, o Bolsonaro, né, de uma forma constrangedora, essa manifestação dele, né, na qualidade de presidente da República, chefe da nação, autoridade maior da nação, ele não poderia se dirigir da maneira com que ele se dirigiu. Foi algo extremamente constrangedor, né, para a sociedade brasileira, não é a postura de um presidente da República. Né? O Bolsonaro está sentindo agora, né, o que fizeram com o presidente Lula. Né? Então, ele tem que verificar isso, se aprofundar essa investigação para ver se é verdade, não é verdade, se não é verdade ou não, mas ele agora começa a sofrer as consequências, Marilu. Agora, Fulena, quando a gente vê ali a reportagem, né, que foi exibida ontem no Jornal Nacional, não existe qualquer citação a qualquer filho do presidente. Em tese, já que ele estava em Brasília, ele teria até um álibi, né, para dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o que aconteceu, isso ficou bem transparente ali na live dele no Facebook, é que ele ficou muito exaltado e mais de uma vez ele citava que estavam mexendo com parentes dele, com os filhos dele. Como é que você vê isso, essa aparente contradição do presidente Jair Bolsonaro? O Bolsonaro é uma contradição, Glauco. O Bolsonaro é uma pessoa, com todo respeito, né, a figura do presidente da República, não especificamente do Bolsonaro, mas uma pessoa que muitas vezes mostra um lado grotesco. Né? Até essa forma com que ele se dirige, né, por meio das redes sociais, né, de uma forma precipitada, ele está ajudando a colocar gasolina nesse incêndio. Ele está incendiando. Como você bem disse, não há referência aos filhos, ele traz os filhos para dentro dos fatos. Ele trouxe a mulher dele, né? Trouxe a sogra dele. Então, quer dizer, com revelações de situações que envolvem crimes, condenações na família. Então, ele próprio, né, se revela um político sem habilidade para poder conduzir a sua própria situação particular, e aí pensamos nós, né, como temos visto ao longo desses 10 meses de governo, né, temos visto uma pessoa completamente incapacitada para o exercício da presidência da República. A presidência da República exige uma pessoa equilibrada, uma pessoa que possa governar para todos. Não é isso que o Bolsonaro tem feito. O Bolsonaro cria
problemas, né, para o Brasil, né, seja no âmbito interno como no âmbito externo, desde o primeiro dia do seu mandato. Então isso é uma sucessão. Agora em que ele se vê diretamente envolvido nessa acusação, ele não tem a menor tranquilidade, né, não deixa sequer os seus advogados conduzirem. Ele poderia facilmente deixar os advogados dele conduzirem, ele poderia ter uma postura de estadista, o que ele não tem, não se espera isso de Bolsonaro. Ele poderia ter uma postura de estadista como teve Brizola, por diversas vezes que foi acusado pela TV Globo, se colocou com muita tranquilidade e clareza, exigindo inclusive o direito de resposta da televisão. Como faz o presidente Lula, por diversas vezes que é acusado. Lula foi injustamente processado, é injustamente condenado e se coloca sempre com clareza, com tranquilidade, expondo de forma que todos possam compreender o que está se passando. Bolsonaro não tem essa capacidade, Glauco. Bolsonaro vai envolver seus filhos, vai envolver sua mulher, vai envolver seus amigos. O Bolsonaro é isso que nós estamos vendo. É a própria elite brasileira, uma elite brasileira que opta pelo subdesenvolvimento ao apoiá-lo fortemente na campanha eleitoral de 2018. Se nós estamos passando por tudo isso, quem causou foi a própria elite brasileira. E a própria TV Globo é uma das grandes responsáveis por isso, ao permitir e dar espaço para que Bolsonaro pudesse se crescer diante de uma campanha eleitoral que nós vimos o que foi. Uma campanha eleitoral forjada na mentira. Agora, Folena, depois da denúncia do porteiro, membros do Ministério Público do Rio de Janeiro foram a Brasília conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para saber, questionando essa investigação, depois que apareceu o nome do presidente Jair Bolsonaro, se deveria ficar no Rio ou se deveria ir para o STF. Até agora, o Dias Toffoli não respondeu. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que o Supremo Tribunal Federal deverá se posicionar. Já tem um precedente, que foi o caso do Michel Temer, que estava na presidência da República, logo após o afastamento indevido da presidenta Dilma, acusações com ele relacionadas ao Temer em períodos anterior ao mandato. O próprio Supremo Tribunal foi analisar se era o caso de fazer o processamento ou não, se suspenderia ou não o processo. Como há uma testemunha, nesse caso de Bolsonaro, que diz, que envolve, cita o nome do presidente da República, o presidente da República passa agora a ser também um dos investigados. A investigação tem que ser feita, ele querendo ou não, o Bolsonaro querendo ou não, o nome dele foi citado por uma testemunha, ele não pode querer desqualificar uma testemunha. Então tem que verificar se essa testemunha falou a verdade, se não falou, mas o presidente da República está diretamente envolvido agora. Se o presidente está envolvido, a competência do caso vai ter que ser do Supremo Tribunal Federal. Então, e com isso, o que acontece, Marilu, independente da questão jurídica do processamento no Supremo Tribunal Federal, é que ao levar para o Supremo, o Bolsonaro aumenta a pressão política sobre ele. Aumenta. Esse assunto se agrava. O Bolsonaro já violou a Constituição do Brasil por diversas oportunidades. Já era para ser caso de impeachment, o afastamento do Bolsonaro, pelo menos a abertura de processo de impeachment, por diversas vezes. Então, com isso, o Bolsonaro vai criando um quadro de instabilidade cada vez maior. Pode interessar ao grupo dele essa situação de criar uma instabilidade no país, como passou no próprio vídeo que vocês demonstraram antes da minha fala, o filho dele na Câmara dos Deputados, dizendo que se ocorressem manifestações no Brasil, que iria haver uma repressão policial muito dura. Quer dizer, isso não é atitude de um Estado de Direito, isso não é atitude de uma democracia, reprimir com violência, com truculência, ameaçando as pessoas. O próprio Bolsonaro ontem praticou ameaças. Então, contra a TV Globo, se vai liberar ou não o processo dela de concessão em 2022, quer dizer, isso não é compatível com a ordem democrática, isso não é compatível com o Estado de Direito. Então pode fazer parte do projeto político do Bolsonaro ou do seu grupo a atuação contra uma ordem democrática. Quer dizer, eu estou levantando isso aí como uma hipótese. Eu não sei o que se passa na cabeça deles, mas as revelações que eles têm, os atos, os sinais que eles têm apresentado para o país até então, são atos constantes contra a ordem democrática. Isso é muito sério. Isso não é compatível. A Constituição do Brasil, um país como o Brasil, não pode permitir, as suas instituições não podem permitir que uma pessoa o tempo inteiro atue contra a Constituição e contra a ordem democrática, incentivando a desordem, incentivando o caos. Isso não é compatível, Marilu.
Agora, Folena, o site da BBC Brasil mostra que uma declaração do presidente Jair Bolsonaro em Riad, em que ele fala o seguinte: estou conversando com o ministro da Justiça para a gente tomar, via Polícia Federal, um novo depoimento desse porteiro pela PF, para esclarecer de vez esse fato, de modo que esse fantasma que querem colocar no meu colo como possível mentor da morte de Marielle seja enterrado de vez. Isso é uma tentativa explícita de interferência do governo e, no caso aí, em nome do ministro Sérgio Moro, em uma investigação que corre ali no Rio de Janeiro? Isso é muito grave. Isso é uma interferência dentro de um processo judicial, de uma investigação. Isso não pode acontecer. Como eu volto a destacar, Glauco, essas ações praticadas pelo Bolsonaro, impensadas, cada vez mais agrava a situação dele. Porque com isso ele vai violando a Constituição, ele vai violando a ordem jurídica, com isso ele passa a utilizar o aparelho do Estado, né, da Polícia Federal, envolve esse ministro da Justiça dele, né? Nesse caso, se o ministro da Justiça, né, permite e pede à Polícia Federal para fazer isso, vai ser uma brutal interferência. E o ministro da Justiça também tem que ser responsabilizado. Se isso acontecer, isso é uma intervenção brutal. Brutal. Se há uma investigação feita pelas autoridades policiais e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, se são eles que estão à frente da investigação, então não pode haver interferência da Polícia Federal nesse caso. Se o presidente faz isso, ele está utilizando como fins para os seus interesses particulares, da sua própria defesa, usando o aparelho federal para fazer uma intervenção numa investigação realizada por outro órgão federativo. Ontem, inclusive, nessa manifestação dele, que ele fez à noite, de madrugada, de uma forma até, como nós verificamos aí, de uma forma exaltadíssima, ele fez uma acusação séria contra o governador do Rio de Janeiro. Quer dizer, dizendo que o governador do Rio de Janeiro é que teria liberado os documentos desse processo para a TV Globo. Isso também é um problema sério, porque ele, como presidente da República, no exercício do cargo, e assim ele estava se manifestando ontem, o tempo inteiro, dizendo que ele era o presidente da República, ele está abrindo uma guerra direta contra um Estado da Federação, com o chefe do governo do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, isso também é mais um motivo para mostrar a incapacidade de Bolsonaro e dos seus aliados. Esse governador do Rio de Janeiro foi um forte aliado do Bolsonaro, inclusive dito por ele ontem. Ele revelou isso na sua entrevista, que o governador do Rio de Janeiro só foi eleito porque colou no seu filho. Colou no filho dele durante a campanha eleitoral. Então, agora que eles estão no poder, eles estão estabelecendo uma guerra entre si. Quer dizer, isso é incompatível com a ordem institucional. Não pode isso acontecer, não pode o Bolsonaro interferir na investigação do Rio de Janeiro por meio do ministro da Justiça e da Polícia Federal, como ele também não pode se dirigir da forma com que ele fez contra o governador do Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, sem apresentar nenhuma prova de que foi o governador do Rio de Janeiro que entregou esses documentos, que segundo ele eram sigilosos, à TV Globo. Quer dizer, isso não é razoável. Não é razoável, isso não é sério, isso quebra, com volta a destacar mais uma vez, senhores ouvintes, isso quebra com a ordem constitucional. É o que o Bolsonaro faz desde seu primeiro dia de governo, Glauco. Muito bem, a gente conversou aqui com o Jorge Henrique Folena de Oliveira, advogado, cientista político, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Folena, muitíssimo obrigada e vamos continuar repercutindo este caso. Um grande abraço. Bom dia, Marilu, bom dia, senhores ouvintes. Bom dia, Glauco. Bom dia, Folena. Agora são 7h25. Continuamos a repercussão dessa grave denúncia feita pelo Jornal Nacional da Rede Globo de televisão envolvendo a família Bolsonaro no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Vamos agora conversar com o presidente do PSOL, o Juliano Medeiros. Alô, Juliano, bom dia. Alô, bom dia a vocês aí, todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom, Juliano, a gente vai começar repercutindo com você já esta declaração que o presidente Jair Bolsonaro deu na manhã desta quarta-feira, dizendo que já está conversando com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para ver se consegue tomar o depoimento, novamente, um novo depoimento do porteiro, desta vez pela Polícia Federal. Como é que você vê esta declaração do presidente Jair Bolsonaro, inicialmente? Bom, primeiro dizer que é muito grave tudo que está acontecendo, quer dizer, nós fomos surpreendidos na noite de ontem com essas informações que foram veiculadas pelo Jornal Nacional. Você sabe, nós estamos há mais de 1 ano e meio exigindo
justiça para Marielle, há 2 suspeitos presos e não há nenhum condenado ainda pela morte da Marielle, uma série de teses, de teorias envolvendo políticos do Rio de Janeiro, envolvendo as milícias, e nada foi provado até agora, trazendo muita dor não só aos familiares, mas a todos nós do pessoal que convivemos com a Marielle, que a conhecemos. Não se trata aqui só de um crime político, mas se trata também de uma barbaridade que vai sendo perpetuada na medida em que a verdade não vem à tona e os responsáveis não são punidos. Então, muito grave o que aconteceu ontem. Cada vez que esse caso ganha um novo capítulo, aumenta a dor da família, aumenta o sofrimento de todos nós que éramos amigos da Marielle, que exigimos respostas. O presidente Jair Bolsonaro, ontem, primeiro na live que fez, mostrou completo desequilíbrio, destempero, atacou o PSOL, atacou a Rede Globo, atacou a imprensa em geral, teve uma postura absolutamente condenável. E começar o dia hoje afirmando que vai acionar o Ministério da Justiça para interferir nas investigações sem que o Supremo Tribunal Federal tenha se pronunciado, já que agora o caso ganha uma outra dimensão, uma vez que o presidente da República foi mencionado, o Supremo Tribunal Federal tem que autorizar o Ministério Público do Rio de Janeiro a continuar as investigações. É isso que nós vamos pedir hoje, numa audiência entre a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, a nossa bancada em Brasília, e o presidente do STF, Dias Toffoli. Nós vamos pedir a ele que ele autorize o Ministério Público a prosseguir as investigações no Rio de Janeiro e não interdite as investigações, recomeçando do zero lá no Supremo Tribunal Federal. O que o Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro têm que fazer é aguardar a manifestação do STF. O Bolsonaro não tem nada que acionar o Ministério da Justiça, é uma clara tentativa de interferir nas investigações, de politizar o processo de investigação. Ele já tentou fazer isso ontem, ao dizer que a culpa do vazamento é do Witzel, e tenta tirar para todo lado para tentar se defender. É um leão acuado, um leãozinho acuado, como demonstrou aí no vídeo que divulgou essa semana, e só sai dessa condição de defensiva atacando todo mundo. E agora, mais uma vez, tentando aparelhar o Ministério da Justiça para, de alguma forma, interferir nas investigações e, principalmente, politizar um caso que nós, do PSOL, embora evidentemente sejamos um partido político e consideremos o crime contra a Marielle como um crime político, um assassinato político, nós queremos a verdade, nós queremos que a justiça faça o seu trabalho, que os envolvidos sejam condenados. O PSOL em nenhum momento fez qualquer tipo de ilação entre os suspeitos da morte da Marielle e o Jair Bolsonaro, apesar dele viver no mesmo condomínio, essa coincidência absurda, incrível, que envolve um dos suspeitos e o presidente Jair Bolsonaro. A gente sempre foi responsável, nunca fez nenhum tipo de ilação, nenhum tipo de referência acusatória em relação ao Jair Bolsonaro. Mas agora passou de todos os limites. A gente quer verdade, quer que o STF se manifeste, quer que as investigações cheguem ao final o mais rápido possível e, claro, não quer que o Bolsonaro transforme os mecanismos que ele tem à sua disposição como presidente da República em instrumentos de interferência na investigação e no processo que corre em segredo de justiça. Embora, de fato, né, Juliano, a gente tenha que ter cuidado com ilações, chama a atenção, sob seu ponto de vista, o fato do presidente Jair Bolsonaro ter falado dos filhos dele, da família, sendo que nenhum deles é citado, na verdade, na reportagem, só ele é citado ali, inclusive tendo o nome envolvido, em tese teria até um álibi, porque estava em Brasília no momento em que existe ali a investigação, né, onde teria o suspeito entrado ali no condomínio dele. Não é de se estranhar que o presidente fale dos filhos dele dessa forma, sem que eles tenham sido mencionados? Sem dúvida. A reação do Jair Bolsonaro ontem na live que ele fez pelas redes sociais é absolutamente fora de propósito. Primeiro, que o caso é muito grave para ser tratado assim. O presidente conecta uma rede social e responde atacando todo mundo, completamente destemperado, completamente desequilibrado. Isso exigiria uma manifestação formal, uma coletiva de imprensa, que os fatos fossem explicados. Ele de fato tem um álibi, como vocês mesmos reconhecem, como a própria matéria reconhece, né, que ele estava presente numa sessão da Câmara dos Deputados em Brasília. Mas não é assim que se espera que um presidente da República, diante da gravidade do caso, se manifeste, atacando a tudo, a todos, envolvendo vários casos. Citou Adélio, citou a morte de um cinegrafista nas manifestações de 2013, tentou relacionar isso ao PSOL, completo desequilíbrio, má fé,
que já é característica do Jair Bolsonaro. De qualquer forma, é muito grave. Nós queremos saber quem estava na casa 58, queremos saber quem atendeu esse chamado do porteiro, quem autorizou que o carro do Elcio Queiroz, uma vez dentro do condomínio, se dirigisse a outra casa, a casa 66, e não a casa 58, como tinha sido informado na portaria. Quem que foi acionado? Queremos saber se o porteiro de fato acionou a casa ou acionou algum dos proprietários, porque você sabe, em muitos condomínios, especialmente nesses condomínios de luxo, o porteiro, a portaria tem acesso direto aos proprietários dos imóveis. Eles não precisam ligar necessariamente, interfonar, como a gente diz, para casa. Ele pode ligar para o celular do proprietário e perguntar se a entrada está autorizada. A gente quer saber tudo isso, quer saber todas essas informações para poder entender melhor o que aconteceu. Como eu disse, ninguém aqui está dizendo que o sujeito entrou, que foi para casa do Bolsonaro, que o Bolsonaro está implicado. Que o Bolsonaro e a família têm relações com milicianos, isso já está mais do que provado e já é suficientemente grave. Deveria estar sendo investigado junto com as denúncias envolvendo o Queiroz, que, aliás, andava escondido lá em Rio das Pedras, que é um recanto das milícias no Rio de Janeiro. É um sujeito que visivelmente tem relação com esse tipo de criminoso. Agora, que essa relação com as milícias chegava ao ponto de ter, quem sabe, o envolvimento ou conhecimento da família Bolsonaro de que um crime estava para ser praticado, isso é muito grave e exige investigação. O Bolsonaro tem que manter o controle e respeitar as instituições. Infelizmente não é do perfil dele, como demonstrou o vídeo que ele divulgou, atacando a OAB, atacando o STF, a CNBB, a oposição, a imprensa, completamente na defensiva. O Bolsonaro e só sabe reagir assim, atacando os adversários. É muito grave e ele tenta, claro, justificar, se vitimizar, mas o que precisaria agora é, como eu disse, uma manifestação equilibrada, serena, em que ele traga elementos, provas para se defender e permita que a justiça trabalhe como tem que trabalhar. Agora, te chama a atenção, Juliana, em relação a esse vídeo também do Leão e das hienas, colocando a Globo, o STF, um dia antes dessa denúncia? Quer dizer, será que, estou colocando aqui uma questão, né? Será que já tinha sido vazada essa informação e ele, enfim, colocou esse vídeo, né, já numa tentativa de se mostrar que está sendo atacado? E outra, nessa matéria, nesse vídeo que ele gravou, né, ele já está colocando essa questão do porteiro como, ou o porteiro, colocando hipóteses, né, ou o porteiro mentiu, né, deu falso testemunho, ou o porteiro não leu, que ele acredita que seja isso, né, que ele não tenha lido, que tenha assinado uma coisa que não tenha falado, né? Então, o argumento, inclusive, da defesa do Bolsonaro está sendo por aí. Como é que você vê também essa coincidência, né, do vídeo do Leão um dia antes e também essa justificativa, né, que ele está imaginando em relação ao porteiro? Seria mais uma grande coincidência envolvendo o Jair Bolsonaro, né? Como é uma grande coincidência que um dos assassinos more no condomínio, né, e outras tantas grandes coincidências que vão envolvendo a família Bolsonaro. Mas houve uma informação que circulou ontem de que membros do Ministério Público do Rio de Janeiro teriam ido a Brasília alguns dias atrás, já de posse dessa informação, e que teriam acionado o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, para consultá-lo como o Ministério Público do Rio deveria proceder. Ora, se tem uma pessoa que tem buscado manter boas relações com o Palácio do Planalto, é exatamente o ministro Dias Toffoli. Não estou dizendo com isso que o ministro tenha repassado a informação para o Palácio do Planalto, mas pode ser que essa informação sim tenha se perdido, vamos dizer assim, né, no transcorrer desse diálogo entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal, ou a própria polícia, o próprio governo do Rio de Janeiro. É possível sim que o Jair Bolsonaro tenha sido informado antes de que essa matéria seria vinculada, ou pelo menos de que essa informação já estava de posse não só da Polícia do Rio de Janeiro, mas também do Ministério Público, e poderia chegar, evidentemente, a qualquer momento também à imprensa. Eu não descarto isso em hipótese nenhuma, né? Agora, como eu disse, mais uma vez, o Jair Bolsonaro deve explicações. É muito grave o que está acontecendo, e levantar a hipótese de que a Polícia do Rio de Janeiro, ou o Ministério Público do Rio de Janeiro, tenham forjado um depoimento e coagido um porteiro a assinar esse depoimento, é uma acusação gravíssima. Ou ele está dizendo que a Polícia do Rio de Janeiro
a polícia investigativa, que é a polícia civil, recorre a esse tipo de método porque tem uma finalidade política, e aí por isso ele envolve o governador Witzel, que aliás era seu aliado até ontem, elegeu-se como governador no Rio de Janeiro, nessa onda de extrema-direita que levou Bolsonaro ao poder nas eleições do ano passado. Mas ele está tentando, de alguma forma, politizar o caso e dizer que pode ser que o porteiro tenha assinado um depoimento que ele não deu, e que, portanto, é uma prova forjada. Ou forjada por quem? Ou pela Polícia Civil ou pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. É uma acusação gravíssima, que ele vai ter que provar para poder se defender, inclusive. E nós, como já disse, esperamos aí o mais rápido possível que o Jair Bolsonaro se manifeste esclarecendo essas questões todas. Até agora, o Dias Toffoli não respondeu ao pedido do PSOL para essa reunião urgente. Nós esperamos que receba logo. Nós fizemos o pedido também no horário ontem fora do habitual, fora do protocolo, digamos assim, né? Já à tarde da noite, depois da matéria veiculada no Jornal Nacional, mas esperamos que o ministro nos receba. Hoje, quarta-feira, é dia de sessão no STF, nós até tínhamos uma audiência marcada com outro ministro do Supremo para discutir uma ação direta de inconstitucionalidade que nós movemos contra, veja vocês, o governador Witzel, exatamente pela política de segurança pública desastrosa que ele tem liderado e que chegou a vitimar crianças, como foi o caso da Ágata, e recentemente, de 8 anos, assassinada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nós até tínhamos uma audiência marcada com o ministro Edson Fachin, mas estamos aí pedindo para o ministro Dias Toffoli que nos receba, levando em conta que ele está em Brasília hoje, que é dia de sessão no STF, que é dia de plenário. Então vamos ver se ele nos responde, levando em conta a gravidade do momento, a gravidade do caso. Nós esperamos que ele possa nos receber sim, e vamos pedir a ele, como eu já disse, que ele autorize o Ministério Público do Rio a seguir por lá as investigações, sem nenhum tipo de interferência, sem nenhum tipo de medida que possa interditar o processo de investigação, que com todas as dificuldades, todos os problemas, já nos trouxe até aqui. Ou seja, tem 2 suspeitos presos, tem uma tese forte envolvendo o Domingos Brazão, ex-deputado, ex-ministro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro como possível mandante. Então há um avanço, não há ainda resultados, que são os resultados que nós queremos, é o que mais nos angustia, nós todos do PSOL e a família da Marielle. Mas zerar o caso e recomeçar a investigação no Supremo seria, de fato, algo muito grave. Por isso nós vamos pedir que o ministro Dias Toffoli autorize o Ministério Público do Rio a prosseguir as investigações. Bom, muito obrigada. Aqui é Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Um grande abraço para você. Obrigada por nos atender. Obrigado. Fico às ordens da Rádio Brasil Atual aí para outras informações. Bom dia a todos. Bom dia. Agora são 7h39. Vamos continuar repercutindo esta grave denúncia feita pelo Jornal Nacional em relação ao caso de Marielle Franco, desta vez envolvendo diretamente a família do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos entrar em contato agora com a liderança do Partido dos Trabalhadores para saber a repercussão disso também no Congresso. Nós vamos falar, inclusive, com o deputado Paulo Pimenta, que agora parece que a ligação caiu, mas vamos novamente entrar em contato e a gente quer saber de você, ouvinte, telespectador, internauta, como está vendo também este caso, né? Essa questão deste suspeito do assassinato de Marielle Franco, pedir a entrada no dia do assassinato, exatamente na casa, na casa do presidente Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca. O que você está achando? Pode mandar aqui a sua opinião pelo WhatsApp 96893-7672 e a gente vai ler o seu comentário. Glauco, tem alguma mensagem aí? Enquanto a gente aguarda aqui o Paulo Pimenta, parece que caiu aqui a ligação do Pimenta. Pois é, Marilu, a Cátia do Tatuapé já está se manifestando aqui pelo WhatsApp, assim como a Bernadette da Lapa, questionando nas mãos de quem está o nosso país. A gente tem também aqui a mensagem do Miguel de Brasília, diz que Bolsonaro prova do próprio veneno. Curioso, né, Marilu, que no vídeo, na live que ele fez ontem pelo Facebook, ele se mostra indignado mais de uma vez em relação à questão de uma investigação sobre sigilo de justiça ter sido vazada. É bom lembrar que ele é a pessoa que emprega o ex-juiz Sérgio Moro, né, que fez isso, inclusive, com a Rede Globo. Pois é. Inclusive com a Rede Globo. Bom, agora sim, Paulo Pimenta, na escuta, líder do PT na Câmara, bom dia. Bom dia, Marilu.
Paulo Pimenta, como é que o Partido dos Trabalhadores vê esta denúncia feita pelo Jornal Nacional, da Rede Globo de televisão? Enfim, você que está acompanhando, né, todos esses fatos, tivemos também a resposta, né, do presidente Jair Bolsonaro de maneira intempestiva, né, chamando de patife, canalhas, enfim, elevando aí o tom, né, contra a Rede Globo, ameaçando aí a questão da concessão, não só da Globo como de outras emissoras. Esse momento político bastante grave, agora o caso Marielle chegando literalmente às portas da família Bolsonaro. Pimenta, qual é a posição do Partido dos Trabalhadores nesse caso? Bom, mas é evidente que, em primeiro lugar, há um agravamento, né, substancial da crise nas últimas horas. Agora, digamos que tudo isso era algo previsível, tá, Marilu? Em primeiro lugar, essa denúncia que envolve o Queiroz, ela ocorreu na metade do mês de dezembro. Nós praticamente vamos completar um ano, o Queiroz nunca foi ouvido. Todos os indícios, todas as informações, ao longo desse período, revelaram um conjunto de fatos que aproximam a família Bolsonaro, os gabinetes dos filhos do Bolsonaro, de relações de enorme proximidade com familiares, pessoas envolvidas em investigações de crimes de milicianos do Rio de Janeiro. Não é nenhum nem dois fatos. A gente tem que lembrar que a mãe e a esposa do capitão Adriano, que é considerado um dos chefes do escritório do crime, da onde teria partido a ação para assassinar a Marielle, a mãe e a irmã estavam até dezembro nomeadas do gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A mãe e a irmã desse miliciano depositavam dinheiro na conta do Queiroz. E o Queiroz fazia pagamentos para a família, inclusive para a primeira-dama. Então, a relação de promiscuidade, de intimidade, as homenagens que foram feitas aos milicianos pelo Carlos Bolsonaro, pelo Flávio Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro, as nomeações de milicianos e de parentes de milicianos, os cargos na executiva do PSL do Rio de Janeiro ocupados, né, por parentes de milicianos, tudo isso já era mais do que suficiente para que a Polícia Federal tivesse instaurado uma investigação. Nós estamos falando da família do presidente da República. Nós não estamos falando de uma investigação qualquer. Eu tive a oportunidade, Marilu, duas oportunidades de estar frente a frente com o Sérgio Moro durante esse período. Eu perguntei para ele que gosta tanto de falar nos Estados Unidos, se nós estivéssemos diante de um fato semelhante a esse, nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar do mundo, qual o tipo de investigação que teria sido promovido com relação ao envolvimento da família do presidente da República com o crime organizado. O que aconteceu no Brasil? Foram blindando, foram impedindo que o Queiroz fosse investigado, afastaram o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que começou a identificar uma proximidade na investigação do Queiroz com a investigação da Marielle. E nesta semana, quando começaram a vazar os áudios do Queiroz, era perceptível o descontrole da família. O vídeo das hienas, né, contra o STF, as ameaças que o Eduardo fez na Câmara. O Eduardo postou essa semana uma foto do Tim Lopes. Com que finalidade, Marilu? Né? Então, o que nós percebemos agora é resultado de uma ação deliberada, onde o Sérgio Moro teve um papel fundamental. O Sérgio Moro é o novo filhinho do Miller, que é o chefe da polícia política da família Bolsonaro. E tudo isso, então, né, culminou com essa nova denúncia de que o assassino, poucos minutos antes de assassinar a Marielle, foi do condomínio e entrou no condomínio para ir na casa 58,
onde uma pessoa da casa autorizou a sua entrada. Quem estava na casa 58? Essa é a pergunta que o Brasil se faz. Quem estava na casa 58? Né? O fato de que o outro assassino era vizinho do Bolsonaro, tinha relações com a família do Bolsonaro, já era por si só suficiente para que essa investigação tivesse sido feita. Mas não, né? Como se nada fosse sério, como se nada fosse necessário. Bom, agora, né, a água bateu no queixo, né? E o Bolsonaro está totalmente descontrolado, vociferando, que é um plano para prender o filho dele. Ninguém falou do filho dele ontem. Quem falou que tem um plano do governador e da Globo para prender o filho dele foi ele, né? Porque o filho estava na casa, era o Queiroz que estava na casa. Quem autorizou a entrada do assassino no condomínio? Então, nós estamos falando de uma investigação sobre a possibilidade da família do presidente da República estar no centro de uma investigação sobre um assassinato. Nós não estamos falando de uma questão qualquer. Então, o PT exige absoluta isenção. O Supremo Tribunal Federal tem que chamar para si essa investigação. O Moro não tem nenhuma chance, não tem nenhuma condição. O Moro é o novo Felipe Miller. O Supremo Tribunal Federal precisa chamar para si essa investigação. Nós precisamos saber até que ponto a família do presidente da República está envolvida com o crime organizado, com a milícia do Rio de Janeiro. Diante desses fatos e dessas perguntas que o Brasil amanhece, Agora, deputado, quando o senhor faz essa comparação, né, entre Felipe Miller e o ministro Sérgio Moro, hoje saiu uma declaração do presidente Jair Bolsonaro no site da BBC Brasil dizendo o seguinte: estou conversando com o ministro da Justiça para a gente tomar via Polícia Federal um novo depoimento desse porteiro pela PF para esclarecer de vez esse fato, de modo que esse fantasma que querem colocar no meu colo como possível mentor da morte de Marielle seja enterrado de vez. O senhor vê nisso uma tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro e, consequentemente, do ministro Sérgio Moro nessa investigação? E também queria que o senhor comentasse a respeito da questão justamente do discurso ontem, né? O breve discurso de Eduardo Bolsonaro na Câmara, também fazendo uma alusão aí às forças policiais reprimindo eventuais protestos. A gente está à beira de um estado policial? Veja bem, essa declaração do Bolsonaro, ela definitivamente anuncia para o país o papel do Felipe Miller, né? O Felipe hoje é o chefe da polícia política da família Bolsonaro. Há um inquérito que não está, já existe um delegado, já existe uma investigação em curso. Aí o Felipe Miller agora vai botar um outro delegado para tomar o depoimento. Gente, nós temos que pedir proteção para esse porteiro hoje. Nós temos que pedir proteção. Eu já vinha dizendo que o Queiroz possivelmente seja o PC Farias da família Bolsonaro. Esse porteiro corre risco de vida. Nós não estamos tratando de uma disputa pública, nós estamos tratando com bandido, nós estamos tratando com miliciano, com assassino. Né? O vizinho do Bolsonaro tinha 117 fuzis. Nós estamos falando de pessoas que já mataram várias pessoas. É preciso que o Supremo Tribunal Federal haja hoje, inclusive, né? Para impedir que o Felipe possa forçar esse porteiro a mudar o seu depoimento, ou algo do gênero, né? Então, a declaração do Bolsonaro é uma espécie de confissão de que ele tem acesso aos inquéritos, de que ele manipula os inquéritos, de que ele controla os inquéritos, de que o Moro cumpre esse papel de ser o comandante da polícia política da família, né? Da relação dos metralhas com os milicianos, que é essa relação da família Bolsonaro com os milicianos, né? O Pimenta, o outro metralha, esse foi para a tribuna ontem, esse que postou a foto do Tim Lopes, fazendo uma alusão ao Tim Lopes. O que o Tim Lopes tem a ver com o que está acontecendo, né? Dizendo o seguinte: se tiverem protestos do Brasil como no Chile, a história vai se repetir e as forças policiais... O que esse cara pensa que é, gente? Esse cara pensa que é, né? Até o Edemel do cara agora já você sabe que foi pago com dinheiro público, né? Então isso é uma vergonha. O Brasil está num pântano, né? E essa família, ela vai sair do Palácio do Planalto direto para a cadeia. Não só por conta da política,
mas pelo seu envolvimento, pelo seu passado, de envolvimento com o crime organizado, com as milícias, né? A família Bolsonaro tem um histórico de relação com as milícias. Só que eles nunca imaginaram que um dia chegariam à presidência da República. E tiveram a ilusão de achar que chegariam à presidência da República e que esse passado não viria à tona. E o Queiroz, gente, o Queiroz durante mais de 10 anos foi o caixa da família. A família Bolsonaro pode provar que eu estou mentindo. Sabe como é que eles podem provar? Autorize a quebra do sigilo bancário do Queiroz. Não façam o que estão fazendo, mexendo mundos e fundos para impedir que as contas do Queiroz sejam examinadas. Vamos examinar quem depositava dinheiro na conta do Queiroz, para quem o Queiroz pagava. Vamos ver a conta do Flávio Bolsonaro, vamos ver a evolução patrimonial da família, vamos ver a relação desses outros milicianos. Não é fácil de fazer isso. Né? É muito fácil de fazer isso. Provem para o Brasil que o que nós estamos dizendo não é verdade, que o Queiroz não está sendo protegido. Você faça uma investigação sobre o Queiroz, como você fez com tanta gente nesse país, o DD lá, o doutor Dallagnol, o Ministério Público, ofereça uma delação para o Queiroz. Ele sabe, ele tem alguma coisa a dizer para o Brasil. Agora não interessa saber o que o Queiroz sabe. Quais são as relações dessa família, quais são os protagonistas desse consórcio que levou Sérgio Moro ao Ministério da Justiça e Bolsonaro à presidência da República. Nós vamos exigir uma apuração completa. Como dizia o Brizola, água e sabão não resolve mais. Agora é só da cáustica para poder tratar da quantidade de sujeira que já acumulou. Certo, Pimenta. Bom, a gente agradece aqui a sua participação. Vamos continuar repercutindo aqui esse caso. Um forte abraço para você, Pimenta. Um abraço. Até mais. Falamos com o Paulo Pimenta, ele que é líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Agora são 7h53. Continuamos repercutindo este caso que chega às portas da casa da família Bolsonaro, o caso de Marielle Franco. Agora vamos conversar com o cientista político Vitor Marchetti, ele que é professor da Universidade Federal do ABC. Olá, Vitor, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom, Vitor, como é que você está vendo este caso aqui, a denúncia, né, feita pelo Jornal Nacional, da Rede Globo de televisão, dando conta, né, de que registros da portaria do condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, onde mora o principal suspeito de matar a vereadora Marielle, o motorista Anderson Gomes, né, o sargento Rony Lessa, sargento aposentado da PM, mostram também que horas antes do assassinato, né, no dia 14 de março de 2018, o outro suspeito do crime, o ex-policial militar Elcio Queiroz, que foi expulso em 2015 da corporação, entrou no condomínio, disse que ia para casa do então deputado Jair Bolsonaro, e os registros da presença, inclusive da Câmara dos Deputados, mostram que o Bolsonaro estava em Brasília. Agora, o conteúdo dos registros das visitas estão sendo analisadas, né, pela polícia. Como é que você está vendo esse imbróglio em que se meteu agora a família Bolsonaro? É grave, na sua opinião, Vitor Marchetti? E também... então vamos lá. É gravíssimo, Marilu, é gravíssimo. Quer dizer, eu acho que a própria reação do presidente da República, fazendo uma live às 4 horas da manhã, né, quer dizer, o horário lá de onde ele estava, já mostra isso, né? Quer dizer, eu acho que quem teve a oportunidade de assistir a live, eu acho que ficou bastante evidente o tom destemperado em que ele estava, né? Quer dizer, apesar de ele já ser naturalmente destemperado, né? Quer dizer, a gente já está habituado a esses destemperos dele, mas eu acho que ali tinha uma evidente manifestação de alguém que está, de fato, abalado ou se sentindo já acuado, né? Quer dizer, o próprio Filo, depois, o Carlos, né? Tuita algo lá mostrando que ele também não estava na casa, né, que ele estava lá na Câmara Municipal. Enfim, eu acho que acusaram o golpe, né, quer dizer, acusaram o impacto dessa informação. Agora, vamos lá, ela é gravíssima porque ela coloca o presidente da República no centro de um escândalo que ganhou repercussão mundial.
né? Quer dizer, a gente está falando de um assassinato. Eu me lembro que à época, inclusive, nós conversávamos aqui na rádio da importância desse assassinato para a história política brasileira, né? Por tudo que a Marielle representava, do ponto de vista de agenda, do ponto de vista de bandeira, do ponto de vista simbólico, né? Mas a gente estava falando de um assassinato de uma política brasileira, né? Quer dizer, numa cidade que já apontava a ser um pouco um microcosmo do país, né? Quer dizer, as milícias um pouco tomando conta da cidade, tomando conta da política, tomando atitudes para garantir ali o seu espaço de poder. E essas milícias chegaram à presidência da República, né? Quer dizer, eu acho que o que fica mais evidente nessa história é algo que a gente já sabe há muito tempo, né? Mas os fatos vão cada vez mais reforçando o quanto a relação da família Bolsonaro com as milícias não é uma relação qualquer, né? Quer dizer, eu acho que a gente já pode hoje afirmar, sem a menor sombra de dúvida, que eles são faces da mesma moeda. Quer dizer, milícias se alimentaram da atuação política da família Bolsonaro, e a família Bolsonaro se alimentou da atuação das milícias na cidade do Rio de Janeiro, e isso os põe, evidentemente, em ações criminosas, né? E a gente está falando de um crime bárbaro, né? Um assassinato de uma pessoa, e crimes que são continuados aí, envolvendo tráfico de drogas, envolvendo assassinatos contínuos, extermínio de inimigo. A gente está falando de um nível de crime continuado, né? E ter o presidente da República envolvido de cabeça nessa história, porque veja, eram todos vizinhos, né? Quer dizer, eu não tenho relação nenhuma ali, quer dizer, é um condomínio que estão todos muito próximos, então essa relação ela já estava estabelecida, e estava faltando só um elo para de fato comprovar esses fatos. E me parece que esse registro de que a entrada de um dos assassinos da Marielle faz ali no condomínio, dizendo que vai à casa do presidente da República, era o elo que faltava. Se é que ainda faltava alguma coisa, mas eu acho que do ponto de vista probatório esse é um elemento muito forte, né? E aí a gente vai ter que ver os desdobramentos. O que me preocupa agora, Marilu, é que o presidente já disse que vai acionar o ministro da Justiça, né? Quer dizer, a Polícia Federal vai colher depoimento desse porteiro. Quer dizer, eu acho que agora o que a gente tem como sociedade civil, e aí órgãos de imprensa, os políticos, enfim, o que a gente precisa agora é ter muita atenção sobre os movimentos que ele vai tomar, exatamente para tentar manter isso sob controle, né? Essas investigações sobre controle, que tipo de pressão eles vão poder exercer sobre esse porteiro, né? Que tipo de operação abafa eles vão montar aí nas investigações desse caso. Eu acho que essa agora é a preocupação do momento, né? E ele já sinalizou que ao colocar o ministro da Justiça vai colocar aí em marcha uma operação abafa. Agora, Vitor, diante desse quadro, a gente antes mesmo disso, já tinha aí manifestações, por exemplo, do guru do presidente, o astrólogo, Olavo. Eu estava tentando achar um adjetivo para ele aqui. Mas não perca seu tempo, Glauco. Isso, o astrólogo, talvez aspirante a filósofo, Olavo de Carvalho, né, escritor, já pedindo ali que o presidente fechasse os partidos ligados ao Foro de São Paulo, essa entidade mística, né, que aparece bastante nesse imaginário da extrema-direita brasileira. Também o assessor Felipe Martins falando contra o STF. A gente teve um vídeo veiculado no perfil do Twitter do Bolsonaro, depois ele retirou, pediu desculpa, mas todos os apoiadores dele nas redes virtuais, nas redes sociais, continuaram atacando o Supremo. E ontem a gente teve uma manifestação também do Eduardo Bolsonaro na Câmara, ameaçando de uso de força policial caso houvesse protestos aqui no Brasil, como os que estão havendo no Chile. Dentro desse panorama, você vê um risco de uma tentativa de radicalização no sentido autoritário por parte do Bolsonaro e também dos apoiadores dele? Vamos lá, Glauco. A gente, são tantos episódios que vão se atropelando, né? Porque a gente tem os áudios do Queiroz, que são gravíssimos também, né? Quer dizer, eles apontam ali
uma presença ainda muito forte do Queiroz, e o Queiroz é a milícia, né? Eu arriscaria até dizer que o Flávio Bolsonaro estava a serviço da milícia por meio do Queiroz. Quem era funcionário do Queiroz era o Flávio Bolsonaro, né? Quer dizer, a importância que o Queiroz tem na ligação da família Bolsonaro com as milícias não é trivial. Inclusive há quem diga já que parte desses... porque, veja, também teve um episódio seguinte, o Bolsonaro disse que o Witzel vazou as informações para a Rede Globo, que revelou aí essa entrada no condomínio. Quer dizer, tem um dado aí de que a gente também está vendo o núcleo duro desse governo, e aí núcleo duro mesmo, né? Quer dizer, o centro desse núcleo já apresentando fissuras importantes, né? Já tem gente dizendo que o Queiroz está também articulando um pouco essas notícias, o próprio vazamento do áudio, já tem gente dizendo que talvez o próprio Queiroz esteja vazando os seus áudios, né? Mas eu acho que o que tem aí é de fato mostrar que nesse núcleo duro do bolsonarismo, e aí eu não estou falando dos apoiadores, eu estou falando mesmo dos atores políticos que moldaram esse núcleo duro. Me parece que já há fissuras muito importantes. E por que eu estou chamando a atenção para essas fissuras? Porque a disposição do Bolsonaro, ou da família Bolsonaro, para radicalizar a ação política em direção ao autoritarismo, essa disposição sempre esteve presente e continua presente. Quer dizer, eu acho que ninguém acredita que a família Bolsonaro tem aspirações democráticas, republicanas. Quer dizer, esse nunca foi o espírito que os moveu. Nunca. Agora, ter disposições para movimentos autoritários não significa que você tem condições políticas e sociais para conseguir se manter no poder por vias autoritárias, né? E aí eu acho que a presença dos militares no governo e o modo como os militares hoje ganharam importância nesse governo, o modo como eles vão se comportar diante de notícias que colocam o presidente da República ligado a um crime bárbaro, né, ligado a um crime de milícia, quer dizer, como os militares vão se comportar diante de fatos que vão apontar e que tudo indica são muito fortes nessa direção. Então, respondendo aí mais diretamente a tua pergunta, é possível que a gente vá ter movimentos em direção ao autoritarismo no país? Olha, o que dá para responder agora que o presidente da República tem disposição para isso, eu não tenho a menor dúvida, né? Ele não tem o menor apego a qualquer valor democrático, de defesa de direitos humanos, de defesa dos direitos liberais clássicos, de direitos civis, de liberdades individuais. Ele não tem a menor disposição disso. Nunca teve e não é agora que vai ter. Agora, isso significa que estamos aí com condições de termos um governo autoritário? Não vejo hoje base social e política o suficiente para que ele se mantenha, para que ele tenha condições de hoje subverter a nossa democracia e implantar um regime autoritário em que ele esteja no comando. Agora, qual é o grave risco que eu vejo hoje para o país? Me parece que as tensões sociais, por conta do baixo desempenho da economia, desemprego, violência urbana, quer dizer, milícia no poder, quer dizer, isso tem um potencial de desestruturar a sociedade brasileira, que já está extremamente tensionada, mas que tende aí a se desestruturar ainda mais. E essa desestruturação da sociedade brasileira tem potencial, sim, para produzir conflitos sociais mais agudos, né? Se esses conflitos sociais vão produzir uma situação autoritária no país, me parece que a resposta está na capacidade das organizações da sociedade civil em reorganizar essa sociedade, né? Porque a sociedade não vai ser reorganizada hoje pelo governo, por uma presidência da República, por um partido político que esteja no poder disposto a isso. Então, eu acho que a resposta, se nós vamos ter um regime que tende a ser não democrático no país no futuro, vai depender muito do fôlego das organizações da sociedade civil comprometidas com a democracia, né? Porque, de fato, hoje a gente já está aí à beira de um conflito social mais agudo, isso eu não tenho dúvida.
Exato. Agora, como é que você viu também aquele vídeo, né, do leão, ele se colocando, o presidente Jair Bolsonaro se colocando aí como leão, e as hienas, né, STF, Globo, CUT, MST e imprensa de modo geral, tentando acuá-lo, né? Foi um dia antes dessa denúncia, né? Existem suposições, né, de que teria vazado, enfim, essa informação antes para ele poder fazer esse vídeo, para justamente agora, olha só como eu estou sendo acuado. E como é que você está vendo também o papel, né, do Mourão, né, o vice-presidente pedindo desculpas, né? Ele está pedindo desculpas e tal, em relação a todo esse episódio, hein? A parte dos militares, o Mourão como porta-voz. Quer dizer, o vídeo é só um reflexo um pouco disso que eu estava argumentando há pouco, né? Quer dizer, ele não tem a menor disposição para nenhum rito democrático, nenhum respeito às instituições democráticas. E aí veja que lá, aquele vídeo é uma salada geral, né, Marilu? Assim, tem MBL, Globo, CUT, Foro de São Paulo, quer dizer, é uma salada que ele produz exatamente nessa lógica de que ele é o caos, ele sempre foi o caos, né? Quer dizer, ele se a gente acompanha a trajetória dele, quer dizer, a gente já falou disso muitas vezes, eu acho que quem está nos ouvindo não precisa ser convencido disso, mas é bom a gente relembrar, né? Quer dizer, ele tem toda uma trajetória fundada no caos, fundada na lógica de produzir o dissenso, né? Quer dizer, e ele surge no caos e precisa do caos para se manter. Só que agora é o presidente da República, governa uma das maiores economias do mundo, e esse caos tem consequências bastante amplas, né? Não são consequências ali apenas para o seu grupelho político como era até então. Agora são consequências de nível internacional, né? Então aquele vídeo é um pouco reflexo desta lógica de que não há qualquer compromisso em entender a importância das instituições para o país, instituições de imprensa, instituições políticas, instituições sociais. E aí basta fazer uma pequena crítica ao presidente da República, pronto, você já entra no campo do inimigo. Então você tem essa tentativa de forjar a todo momento a lógica do amigo e inimigo, só que amigo é só aquele que fica lá me adulando e aceitando todas as minhas posições. Agora também tem esses movimentos erráticos, né? Quer dizer, coloca o vídeo, tira o vídeo, pede desculpa, não, diz que não era aquilo. O Carluxo também já disse que não fui eu que postei. Quer dizer, eu acho, assim, tem muitos amigos analistas que estão tentando ali mostrar a racionalidade dessas estratégias, né? Falam assim, não, ele sabe muito bem o que está fazendo, isso é intencional, está produzindo mesmo a confusão, é cortina de fumaça para a gente não discutir reforma da Previdência, é cortina de fumaça para a gente não ver o que importa. Eu acho que cortinas de fumaça são de fato produzidas. Agora, eu honestamente, Marilu, não consigo ver esse nível de racionalidade tão apurado para manter o controle sobre o processo político. Eu acho que eles mantêm o controle do processo político com muito menos capacidade e competência do que muitos dos meus colegas estão analisando hoje dessas atitudes. Eu acho que tem atitudes mesmo que são translocadas, assim, tem improviso, tem declarações impensadas, inconsequentes, né? Inconsequentes nesse sentido mesmo, quer dizer, ele às vezes não tem a dimensão dos impactos que uma fala de um presidente da República tem. Quer dizer, ele ainda fala de um lugar como se ele fosse lá o capitão do exército desconhecido por todo mundo. Quer dizer, eu acho que tem um nível aí que é até difícil para a gente, analista político, admitir, que é um nível de improvisação mesmo da República Brasileira. Eu acho que essa é a grande questão, a incapacidade da nossa presidência da República ou do governo conseguir produzir soluções para os problemas graves do país. É só olhar, quer dizer, o derramamento de óleo no Nordeste, a Amazônia em chamas, quer dizer, tudo isso vai mostrando cada vez mais o quanto a gente desarticulou a capacidade do governo agir, né? É claro que essa desarticulação tem lá as intenções de seguir com uma lógica privatista e tudo mais. Mas o que eu quero chamar a atenção é um pouco para esse nível de incapacidade de produzir governo dessas pessoas que hoje assumiram a presidência da República, né? Tem uma atitude meio translocada, né? Então todo mundo vira inimigo. E todo mundo virar inimigo, você só faz isso quando você tem condições
de produzir uma base social forte, seja para ser um regime autoritário e aí definir, são todos inimigos, então eu estou aqui falando do lugar do bem, né? Eu não vejo isso, né? Quer dizer, a popularidade derretendo cada vez mais, a economia dando sinais cada vez mais frágeis, né? Então, assim, o quanto os militares vão continuar nesse barco, me parece que hoje é uma chave importante para a gente entender os rumos do governo Bolsonaro. Porque, para o bem ou para o mal, os militares ainda são hoje a principal instituição que tem aí certo nível de hegemonia, um certo nível de institucionalização, que ainda embarcaram nesse governo, né? Sem os militares, sobra o caos. Sobra uma lógica anárquica do ponto de vista institucional. A gente até esqueceu, né? Quer dizer, ele estava numa crise tremenda com o PSL, né? Quer dizer, o partido que o elegeu já implodiu internamente, quer dizer, tem crises internas bastante importantes. Então, não restou instituição sólida ao lado dele, né? Exceto as Forças Armadas. Eu acho que a chave aí é saber se as Forças Armadas vão continuar aliadas com as milícias no país. Agora, Vitor, falando em instituição, a gente tem aí de novo o papel do STF, porque a investigação, quando chega no nome do presidente Jair Bolsonaro, ela só pode prosseguir se houver autorização do Supremo Tribunal Federal, já que o presidente Jair Bolsonaro tem aí o chamado foro privilegiado, a prerrogativa de foro, então é necessário isso. Inclusive esse pedido já foi feito, parece, ao presidente do Supremo, Dias Toffoli. Como é que você vê de novo o sistema de justiça brasileiro encontrando a política nesse nível? Eu também queria que você comentasse o aspecto curioso da live do presidente Jair Bolsonaro, que ele falou mais de uma vez indignado porque uma investigação que corria em sigilo de justiça tinha sido vazada. E o presidente é quem prega Sérgio Moro, né? Uma pessoa que vazou o áudio entre a presidenta da República e um ex-presidente, ainda por cima também levantou o sigilo, né, da delação do Antônio Palocci às vésperas ali do primeiro turno da eleição de 2018. Aí sobre o STF, Glauco, quer dizer, o STF há muito já entrou na arena política de modo mais irresponsável, e aí eu acho que o ápice disso foi aquela decisão do Gilmar Mendes quando Lula foi indicado ministro da Casa Civil, da Dilma. Ali me parece que foi o ápice do Supremo entrando na arena política para fazer uma disputa, vamos dizer, uma disputa mais rasteira, né? Uma disputa mais ali do chão da política mesmo, né? E isso deixa sequelas bastante importantes para uma instituição que tem que estar distante o suficiente dessas disputas políticas para conseguir ser o moderador, para conseguir ser o intérprete da lei, né, e da Constituição. O STF, portanto, já entrou nessa disputa política. Me parece que há um movimento hoje no STF de tentativa de reconstrução um pouco desse papel de corte constitucional, né? Quer dizer, um pouco de tentar se afastar das disputas políticas mais comezinhas. Mas a sua imagem já foi arranhada. Eu acho que é muito pouco provável que o STF aí no curto prazo consiga se estabelecer nessa posição. Agora, eu achei que foi muito importante a fala do Celso de Mello, né? Quer dizer, a reação ao vídeo que a gente acabou de se referir aqui, o Celso de Mello reagiu. Então, uma reação do Celso de Mello é muito diferente de uma reação do Gilmar Mendes, uma reação do Barbosa, quer dizer, que são figuras que vira e mexe, dão opiniões sobre a política, dão opiniões sobre tudo, né? O Celso de Mello é alguém mais reservado, quer dizer, então é alguém escalado ali para fazer a defesa da instituição, para dizer, olha, aqui tem outra coisa, né? O que a gente está querendo é defender a separação dos poderes, a definição clássica de separação dos poderes, tem uma instituição que importa para o país. Enfim, eu acho que tem um movimento hoje dentro do STF de tentar recolocar o STF como corte constitucional. E esses episódios que tensionam o STF para lançar o STF de novo à arena política, acho que é um modo como eles vão se comportar nessas decisões, acho que vai ser muito importante. Lembrando que está marcado aí já para o dia 7 de novembro, né, o julgamento da ADC, que trata da questão da prisão de segunda instância, e se o STF se comportar de acordo com uma racionalidade esperada, ou seja, os ministros votando com alguma coerência com as suas posições históricas,
né? O Dias Toffoli, que provavelmente vai ser o voto de desempate, tem uma posição que é contrária à prisão em segunda instância, com condenação em segunda instância, e, portanto, o placar seria de 6-5. Né? Quer dizer, mas mais importante do que entender os efeitos dessa decisão é entender um STF que tem os seus ministros com posições consolidadas do ponto de vista histórico, que não mudem de acordo com o vento, né? Quer dizer, a decisão do Dias Toffoli, o que foi a decisão da Rosa Weber, né? Quer dizer, sair daquele movimento errático que a gente tem incertezas de como cada um dos juízes vai se comportar, porque o que eles decidiram no passado não vale mais para o presente. Quer dizer, essa é uma situação de insegurança jurídica extrema, né? E me parece que o STF começa a tentar a restaurar um pouco esse seu papel de garantir alguma segurança jurídica para o país, né? Então, acho que ainda tem aí episódios importantes para a gente acompanhar esse papel do STF. Você me perguntou também, Glauco, sobre o Mourão, é isso? Não, na verdade, assim, era sobre o fato, né, curioso, do Bolsonaro reclamar da questão da investigação em sigilo. Do vazamento. Isso, isso. Bom, mas aí você está cobrando coerência, né, Glauco? Coerência de alguém que não é marcado por nenhuma coerência na vida, né? Acho que foi longe demais, né, Vitor? Eu acho que você foi republicano demais, né? E é isso, né, Glauco? Assim, ele não tem o menor respeito aos protocolos mínimos da presidência da República, os protocolos mínimos da vida democrática. Ele, boa parte das pessoas que estão ali próximas a ele. Quer dizer, e esses protocolos importam, quer dizer, não é simples formalidade, são protocolos importantes. Veja, você tem a eleição num país vizinho, e a primeira coisa que ele faz, assim, olha, eu não vou nem parabenizar, foi uma decisão democrática do país, você não gostou, ok, você tem o direito de não gostar do resultado das eleições, mas respeitar os procedimentos, né, os ritos democráticos, por mais simples que essas coisas sejam, elas são muito importantes para ver qual é a disposição do principal mandatário do país. Quer dizer, e ele não tem o menor respeito a nada, né? Não tem o menor respeito a nenhum rito democrático, a nada que mostre um protocolo de respeito à vida republicana, às liberdades civis. Então, assim, agora reclamar de vazamento, de informações, não, tá dentro, vamos dizer, tá dentro da lógica, da falta de lógica dele, né? Quer dizer, dessa lógica completamente descompromissada com a defesa de qualquer tipo de direito e de princípio, né? E há pessoas aí, quer dizer, é isso, ministro da Justiça, né? Que por mais que tenha uma aparência de mais respeito aos protocolos, a gente sabe que é alguém que usurpou todos os protocolos da vida democrática brasileira com objetivos políticos, e eu acho que ninguém mais duvida disso. Pois é, Moro que vazava exatamente informações para a Rede Globo, né? Quer dizer... Exato, é isso. E eu acho que seria interessante você também analisar, né, esse papel da Rede Globo, mas antes eu vou só atualizar aqui as informações sobre esse caso, Vitor, para você falar da Rede Globo especificamente. Bom, o governador Wilson Witzel, né, soltou uma nota agora pela manhã, ele dizendo o seguinte: lamento profundamente a manifestação intempestiva do presidente, jamais houve qualquer interferência política nas investigações conduzidas pelo Ministério Público e cargo da Polícia Civil. Em meu governo, as instituições funcionam plenamente e o respeito à lei rege todas as ações. Não transitamos no terreno da ilegalidade, não compactuo com vazamentos à imprensa, não farei como fizeram comigo, prejulgar e condenar sem provas. Hoje fui atacado injustamente. Ainda assim, defenderei, como fiz durante os anos em que exercia a magistratura, o equilíbrio e o bom senso nas relações pessoais e institucionais. Fui eleito sob a bandeira da ética, da moralidade e do combate à corrupção. E deste caminho não me afastarei. Bom, essa aqui é a nota do Witzel e tem a nota também da Rede Globo de televisão. Ela diz o seguinte, que a Globo, né, a TV, não fez patifaria nem canalice,
Fez, como sempre, jornalismo com seriedade e responsabilidade. Revelou a existência do depoimento do porteiro e as afirmações que ele fez, mas ressaltou com ênfase, por apuração própria, que as informações do porteiro se chocavam com um fato: a presença do então deputado Bolsonaro em Brasília, naquele dia com 2 registros na lista de presença em votações. Segundo a nota, o depoimento do porteiro, com ou sem contradição, é importante porque diz respeito a um fato que ocorreu com um dos principais acusados no dia do crime. Além disso, a mera citação do nome do presidente leva o Supremo Tribunal Federal a ter que analisar a situação. A Globo lamenta que o presidente revele não conhecer a missão do jornalismo de qualidade e use termos injustos para insultar aqueles que não fazem outra coisa senão informar com precisão o público brasileiro. Sobre a afirmação de que em 2002 não perseguirá a Globo, mas só renovará sua concessão se o processo estiver, nas palavras dele, enxuto, a Globo afirma que não poderia esperar dele outra atitude. Há 54 anos, a emissora jamais deixou de cumprir suas obrigações. Bom, portanto, está aí a atualização aqui das pessoas, né, dos atores principais envolvidos. Agora, o papel da Globo, não é mesmo, Vitor? Eu gostaria que você fizesse essa análise. Globo, que inclusive deu todo o gás, né? Deu todo aquele apoio para as manifestações para derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Bom, vamos lá. Só um pequeno comentário sobre o Witzel, né? Também, interessante como nasceu um democrata e um republicano, de repente, por aí, né? Imagina como foi difícil ler essa nota. Quer dizer, era quem até há pouco tempo atrás estava mirar na cabecinha, né? Era isso, quer dizer, que respeito à legalidade, né? Os direitos civis, né? Quer dizer, é uma polícia que tem aí acumulado histórias bastante tenebrosas de mortes de criança, enfim, de ações bastante irresponsáveis e violentas, né? Quer dizer, é bacana ver o surgimento de um democrata aí agora, né? O respeito às leis, enfim. Sobre a Rede Globo, Marilu, eu acho que já nenhum de nós achamos que existe essa história de uma imprensa que está lá preocupada com a notícia, né, distante dos fatos políticos. Tá? A Globo é um dos maiores atores políticos e econômicos hoje do país, né? É claro que tem interesses políticos e econômicos que a movem. E acho que um pouco os movimentos da Globo representam também um pouco os movimentos que foram feitos por parte da nossa elite econômica, né? Fizeram apostas de que tirar a Dilma, encarar o golpe, né, colocar o Temer, eram apostas que eles manteriam sob algum controle, sobre as rédeas, né? Quer dizer, definir qual é a agenda, uma agenda de maior liberalização da economia, de rupturas dos direitos trabalhistas, e de alguma forma eles foram bem sucedidos em algumas dessas agendas. Agora, o preço, né, porque assim, a reforma trabalhista caminhou, a reforma da Previdência está aí, né, a gente tem uma sociedade, organizações da sociedade civil que perderam bastante fôlego de reação, inclusive por conta desses arranjos que foram feitos aí em parceria também com o Poder Judiciário e Ministério Público, né? A gente não pode desprezar que a atuação da Globo no processo do golpe só foi o que foi por conta dessas alianças que foram formadas também dentro do Poder Judiciário e do Ministério Público, né? Mas era um pouco o retrato dessa elite que fez apostas, não é? Que fez apostas de que pela via eleitoral normal não estavam conseguindo convencer a população brasileira a adotar uma agenda liberal radical, e tentaram algumas vezes, né? E com a derrota do Aécio, me parece que a via eleitoral deixou de ser a opção preferencial dessa elite. E ela resolveu pagar o preço das consequências do golpe, mas achando que este seria um custo que ela conseguiria assimilar e manter sob controle. E eu acho que a eleição do Bolsonaro foi um pouco também nessa linha, né? Quer dizer, tudo bem, é um maluco que não confiamos tanto, mas temos lá o nosso Paulo Guedes, temos algumas figuras com as quais podemos contar e vão manter isso sob controle. Então, a despeito de algumas das agendas que esta elite econômica, e aí eu estou trazendo um pouco o papel da Globo, um pouco refletindo esses interesses, essa agenda, a despeito dela ter de fato avançado,
né, e avançou, né, essa agenda da liberalização do país avançou e tem avançado, a despeito disso, o custo está sendo muito mais alto, eu acho, inclusive, do que eles imaginavam. O nível de instabilidade política, instabilidade social, que essa aposta produziu para o país, me parece que saiu hoje do controle de todo mundo, né? E acho que esses atores estão tentando medir de que forma eles conseguem conter esses arroubos ou conter esse nível de instabilidade, né? Porque foi dias atrás, né, que o Bolsonaro disse que não renovaria a concessão da Globo, né? E aí agora sai a Globo revela um pouco o que está lá nas investigações no caso Marielle. Então, veja, eu acho que tem um jogo aí de forças, um pouco para dizer o seguinte, fala assim, olha, você é o presidente da República, mas não se esqueça qual é o tamanho dos nossos aliados, né? Não se esqueça qual é o tamanho da nossa força. Então, acho que tem um braço aí, principalmente nesse sentido de dar uma enquadrada nesse perfil autoritário do presidente, nesses arroubos instabilizadores dele, para que eles possam avançar de forma um pouco mais tranquila com as agendas que importa a esses grupos, né? A minha sensação é de que eles estão querendo controlar o incontrolável. E acho que cada vez que a família Bolsonaro e o Bolsonaro se viu acuada, ela dobrou a aposta. E dobrar a aposta significa produzir ainda mais instabilidade para o país, né? E acho que os custos que essa elite topou pagar para seguir com essas agendas, ela é duplamente perversa para a sociedade brasileira. Ela é perversa porque a agenda liberal, ela desatende a população, desatende a sociedade civil, desatende o trabalhador, e ela é perversa também porque os custos são custos de geração de maior instabilidade social, de segurança para os indivíduos, e aí o cidadão lá na ponta sai perdendo duas vezes, né? Ele sai perdendo porque perde direitos e sai perdendo porque é um país instável, é um país mais inseguro, é um país que adoece mais as pessoas, é um país que produz menos conforto material e conforto emocional para os indivíduos. Perfeito. Marchetti, muito obrigada pela sua análise. Um grande abraço para você. Obrigado, Marilu. Abraço, Glauco. Abraço, Vitor. Falamos com o Vitor Marchetti, cientista político, professor da Universidade Federal do ABC. Agora são 8h28. Vamos continuar repercutindo essa grave denúncia feita, inclusive pela Rede Globo de televisão, pelo Jornal Nacional, envolvendo a família do presidente Bolsonaro ao crime de Marielle Franco, da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Agora nós vamos conversar com o jurista Pedro Serrano. Ele que é professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Olá, Serrano, bom dia. Bom dia. Bom, Serrano, a gente gostaria de iniciar a sua análise, queria que você iniciasse a sua análise também em relação a essa questão agora da possível ida, né, deste caso, para o Supremo Tribunal Federal, já que o presidente Jair Bolsonaro foi citado pelo porteiro. Nós temos aqui a informação, né, de que o Ministério Público do Rio, membros do Ministério Público do Rio já foram a Brasília para fazer uma consulta ao presidente do Supremo Tribunal, o ministro Dias Toffoli. Já repercutimos, inclusive, com o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, em relação a essa questão. O PSOL prefere que fique no Rio de Janeiro. Existe aí essa dúvida, né? Parece que o presidente do STF ainda não respondeu a essa questão. Como é que você vê juridicamente, né, e agora politicamente, essa dimensão toda que o caso está ganhando, Serrano? Bem, eu creio que, caso a figura do presidente da República venha a ser envolvido como possível investigado, aí terá que subir mesmo ao Supremo. Mas se for uma mera referência ao nome dele, eu não vejo necessidade de subir. Então, acho que talvez coubesse avançar um pouco as investigações antes dessa definição, né? Porque o presidente da República tem foro privilegiado para ser investigado e julgado. Se ele não é investigado, não vejo motivo para o caso, vamos dizer, subir para o Supremo. Então, eu conduziria um pouco mais as investigações para ver até onde vão, né?
porque por enquanto o que nós temos não é nada, é um depoimento de um porteiro que deve ter suas contradições, tem que se verificar a verossimilhança disso que o porteiro falou, por enquanto é muito mais espetáculo do que conteúdo realmente consistente em termos de investigação. O que preocupa nesse episódio, a meu ver, não é tanto a declaração do porteiro, que é muito frágil como elemento de indício, ainda, pelo menos ainda. O que me preocupa é vamos dizer, uma overreaction do presidente, que acabou de declarar que queria determinar ao Moro que a PF ingresse imediatamente no caso e convoque o porteiro, porque certamente ele declarou, ele fez uma declaração errada ou equivocada, mentirosa, em suma, que precisa verificar, ele diz claramente, fazer o porteiro declarar que ele estava equivocado. Quer dizer, ou seja, ele claramente declara que vai convocar o ministro Moura a botar a PF para pressionar o porteiro. E isso é gravíssimo, né? Muito grave, é muito pior do que ter sido... E é gozado que a mídia está com pouca repercussão disso, embora a notícia tenha saído agora. E isso é muito mais grave do que o fato do porteiro ter citado, porque caracteriza, a meu ver, pela primeira vez desde o começo do mandato, todas as outras vezes que a mídia cogitou, para mim não tinha consistência jurídica a cogitação, pela primeira vez nós falamos, além de crimes comuns, nesse caso ele adote essa conduta, em crime de responsabilidade passível de impeachment, porque a conduta é gravíssima, dolosa, implica em obstaculizar a investigação policial e utilizar da Polícia Federal para fins pessoais e defesa, né? Ou seja, além de implicar em vários crimes comuns aí, o de obstaculização de justiça, prevaricação, etc., tanto por parte do presidente quanto se o ministro Moro ceder, do próprio ministro Moro e do delegado que topar fazer essa barbaridade, né? Também qualificaria com o crime de responsabilidade do presidente, tornando passível de impeachment. Então, grave foi essa reação. Se ele efetivar, a mera cogitação não é crime. Se ele efetivar essa conduta, nós vamos ter uma grave conduta do presidente da República, gravíssima, dolosa, caracterizando por parte dele, de quem participar, crimes comuns, e por parte dele, crime de responsabilidade sujeito a impeachment. Ou seja, a reação dele é muito pior no campo jurídico do que o fato do porteiro ter cogitado o nome dele, né? Porque em si ele receber a visita mesmo de um homem que dali a pouco veio a cometer crime, não significa nada, não significa absolutamente nada em si, né? Agora, Serrano, nesse caso, né, a gente inclusive conversava há pouco com o deputado Paulo Pimenta, da liderança do PT do Rio Grande do Sul também, e ele falava que o porteiro precisa de proteção. Quando você tem uma declaração do presidente da República que pode ser interpretada como uma forma de intimidação, o que fazer para proteger essa testemunha? Bem, eu creio que, primeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deve lhe dar proteção, por causa da relevância e das pessoas que envolve um sujeito que participa de organização criminosa no Rio, né? O suposto homem que estava no crime da Marielle, né? Então, primeira coisa é isso. A segunda coisa é que, caso ele venha a ser convocado com esse espírito pela Polícia Federal, é a Defensoria Pública, OAB, ingressar com habeas corpus em favor dele, no sentido de ele não ter que comparecer a esse depoimento, porque ele não pode comparecer para ser pressionado por uma estrutura de poder como a envolvendo o presidente da República, o ministro, etc., é um simples porteiro. E o seu testemunho tem que ser preservado na sua inteireza e verdade, não ser pressionado a dizer o que o presidente da República quer, né? Isso é muito grave, né? E acho que em si, efetivando isso que o presidente da República diz que vai fazer hoje, imediatamente a Câmara Federal tem que abrir um processo de investigação, né? Além da própria Polícia Federal abrir um processo de investigação, ou o Ministério Público Federal abrir um processo de investigação com relação não só ao presidente, como aos outros envolvidos, né? Eventualmente, o ministro Moro vai estar cometendo crime também se ele topar fazer isso. E o delegado que estiver envolvido vai estar cometendo crime também, né? Isso no campo do crime comum. Então,
Na hora que sair da mera cogitação e já começar os atos preparatórios, o Ministério Público deve imediatamente abrir uma investigação, e o Legislativo também, porque está caracterizado aí, a meu ver, crime comum e crime de responsabilidade. É muito grave isso é muito grave, é querer obstaculizar uma investigação criminal e utilizar da Polícia Federal para fins privados, de defesa. Né? Veja que, se a gente for comparar, no governo anterior, nos governos do PT, por exemplo, os delegados da PF falavam que dariam voz de prisão em flagrante se o ministro tentasse interferir em alguma investigação. Né? Chegavam a falar de voz de prisão para o ministro, né? Em flagrante, quer dizer, veja como isso é, né? Quer dizer, se a Dilma tivesse falado que faria algo semelhante, né? Imediatamente, né? Já teria sido tomada medida contra ela. Nós não podemos agir como sociedade dessa forma seletiva, né? Ou seja, se agiu com rigor em relação ao governo, tem que se agir com rigor em relação a esse. E a cogitação é grave. É cogitação do cometimento de crimes graves, né? E assim, não pode permanecer na presidência da República o sujeito que usa da Polícia Federal para fins pessoais e para fins para coagir cidadão, né? Não pode permanecer um dia na presidência da República, né? Então o Congresso tem que agir rapidamente, né, para poder impedir a continuidade de um sujeito que comete crimes graves ligados à organização criminosa no exercício da presidência da República, né? Até agora eu sempre tive uma postura mais cordaça, todas as vezes que a mídia cogitou, inclusive dei declaração para vocês, de cometimento de crime de responsabilidade, que ele falava isso, aquilo, eu falava não, crime de responsabilidade não pode ser qualquer ilicitude, tem que ser um atentado à Constituição. Agora mudou. Pela primeira vez, desde o início do mandato, ele cogita praticar um ato que caracteriza, sim, crime de responsabilidade. E aí eu acho que o Congresso tem que agir com rigor, tem que exercer suas funções. E Serrano, e tudo isso acontecendo, e nesse ambiente onde Eduardo Bolsonaro diz que a história vai se repetir, né, caso o Brasil tenha protestos como no Chile, né, quer dizer, o ambiente em relação à democracia brasileira está cada vez pior, né, quer dizer, nesse ambiente acontece isso. Como é que você vê a questão também da uma possível ruptura de vez da nossa democracia? Existe esse risco? Olha, eu creio que é improvável. Nada é impossível. Nós somos apenas 0,8% da economia mundial. Tudo pode acontecer aqui, como seu objetivo, sem mudar muita coisa no mundo. Mas este modelo da ditadura não é um modelo próprio de autoritarismo do século XXI. Meu pós-doutorado, há uns anos atrás, desde um primeiro artigo que eu escrevi em 2007, eu procuro investigar, no plano acadêmico, vamos dizer, as novas formas de autoritarismo, antes de virar moda o tema, né? E eu exatamente prego que existe uma forma nova de autoritarismo, um autoritarismo líquido, a meu ver, que não se caracteriza por governos de exceção, mas pela prática contínua de medidas de exceção no interior das democracias. O Brasil não é uma exceção, mas ele é, vamos dizer, um laboratório desse tipo de medida. Ele foi o primeiro lugar do mundo a ter processos penais de exceção, né? Foi um dos primeiros lugares a ter impeachment constitucional, né? Que é um golpe constitucional, né? Vamos dizer assim. Então você tem práticas de medidas de exceção aqui diferentes do primeiro mundo. No primeiro mundo, em geral, a figura do inimigo é do estrangeiro e há um regime jurídico especial de direito penal de proteção da segurança nacional. Aqui não. As medidas dos processos penais de exceção ocorrem no interior do direito penal comum, buscam atingir, vamos dizer, a figura do bandido, que é a população pobre das periferias, e que migrou essa instrumentalidade, essa técnica do processo penal de exceção, migrou para atingir lideranças políticas de esquerda, né? Mas então nós temos mecanismos novos de autoritarismo que não implicam no desgaste para o sistema, né, de ter que instaurar um governo de exceção. Agora, não é que isso é impossível de ocorrer no Brasil, é improvável porque não é. Haveria muitos problemas para um governo de exceção no Brasil conseguir governar o país e conseguir se instaurar, inclusive, nas relações internacionais, no quadro que o mundo está hoje, né? Então, não é o mecanismo mais corrente. Então, acho improvável, acho que é, vamos dizer,
esses meninos do Bolsonaro aí, que são garotos, né? Porque não pela idade, mas porque foram criados de uma forma com muita deficiência cognitiva, pelo que demonstram nas suas declarações, né? Então tem uma capacidade, vamos dizer, de sinapse, me parece, muito reduzida, né? Então eles cogitam isso aí, que é uma bobagem, é uma basófia, é uma arrogância de gente despreparada falando do que não conhece, do que não tem noção do que é, né? Agora, se por um acaso houver alguma ameaça concreta, algum ato preparatório por parte do presidente da República de ameaçar a democracia, isso é um crime de responsabilidade e comum gravíssimo, e também cabe o impeachment imediato dele. Acho que o Congresso teria que acelerar a produção a instauração de um processo de impeachment pela Câmara e com isso o afastamento dele da presidência da República, né? Mas não acredito que isso vai ocorrer, não. Acho que não tem nem base para isso. Nem acredito que Forças Armadas, etc., aderissem a esse tipo de medida, e acho que as nossas Forças Armadas não vão aceitar caso se verifique algo em concreto que relacione o presidente da República a alguma organização criminosa comum. Eles mesmos não vão querer um presidente da República que tenha esse tipo de ligação, creio eu. Agora, Serrano, os acontecimentos estão evoluindo, né? E agora a gente teve uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro à Band News, em que ele diz o seguinte, isso aqui é notícia do UOL às 8h29. Ele diz que foi avisado há 3 semanas pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sobre a citação do seu nome no processo que investiga a morte da vereadora Marielle Franco. Segundo Bolsonaro, isso aconteceu numa quarta-feira, há 3 ou 4 semanas, no Clube Naval. Então, houve, né? Ontem o presidente Jair Bolsonaro, na live que fez no Facebook, reclamou que teria havido violação do sigilo, né? De uma investigação que estava em curso, mas aqui, segundo ele mesmo, quem violou esse sigilo foi o governador Wilson Witzel, numa informação para ele, Jair Bolsonaro. A gente sabe que já teve outros casos aí de inquérito, segundo o próprio Bolsonaro, inquérito em sigilo, que também foi vazado pelo ministro Sérgio Moro para o presidente da República, no caso do Laranjal do PSL. Como é que você vê mais esse fato que é grave, né, Serrano? O governador cometeu crime grave, se isso for verdade, porque incorreu na lei de organizações criminosas, obstaculizou a investigação, não se pode vazar informação sigilosa, né? E cometeu crime de responsabilidade também, né? Eu sou contra o uso banalizado do impeachment, tenho artigos escritos sobre isso. Eu acho que impeachment como disse o jurista Tio, que é uma bomba atômica a ser usada, né? Quer dizer, deve ser usada em situações de emergência, mas é incrível como há um dispudor no Brasil no cometimento de condutas graves pelas autoridades nesse momento, de forma nunca antes vista na nossa história, eu diria, né? Quer dizer, o governador Witzel cometeu uma conduta muito grave se fez isso mesmo. Eu pessoalmente não creio que o depoimento do presidente da República, nesse estado emocional que ele está, seja confiável. Mas, de qualquer forma, se isso ocorreu, é muito grave. A Assembleia Legislativa do Rio tem que imediatamente instaurar um processo para verificar o cometimento de crime de responsabilidade pelo governador, e o Ministério Público do Rio de Janeiro, e creio eu que o Ministério Público Federal tem que investigar a conduta do governador, né? Porque houve o cometimento de crimes comuns aí de responsabilidade em tese, né? Precisa verificar se é verdadeiro o depoimento do presidente da República, mas é o depoimento de um presidente da República, é muito grave isso, né? Então eu acho que nós temos aí o governador do Rio também envolvido em conduta criminosa de gravíssimo perfil, né? Não se pode lidar com investigação criminal dessa forma com que o governo tem lidado, né? E é estranho, veja quanto se cogitou de por nada governos anteriores terem feito supostas obstaculizações de justiça, e nada, por nada. Você pega o fato, não tem nada, é totalmente vazio, né? De se abrir inquérito, etc. Agora nós temos concreta e publicamente práticas de obstaculização de justiça, práticas de organização criminosa no governo, e nada se faz. As nossas instituições de apuração estão acovardadas. Parece que elas têm força e coragem quando tem apoio forte da mídia. Na hora que é necessário o mínimo de coragem para fazer o que eles são pagos para fazer, né? O que eles têm proteção de estabilidade, aposentadoria integral, férias de 60 dias por ano, são carreiras ultra protegidas.
estão absolutamente inativos e a democracia e a Constituição sucumbindo. E as instituições que têm o dever de protegê-las não fazendo nada. Os crimes e as condutas ilícitas são passados na cara das instituições. E elas não fazem nada, só têm coragem para combater a oposição. Só tem coragem para fazer o que a Globo quer, vamos falar isso claramente, né? Ou seja, não tem coragem mínima para exercer a função que exerce. E num futuro governo democrático, nós temos que começar a tratar dessa questão. Nós precisamos revisar a estrutura das carreiras jurídicas no Brasil. Elas têm proteção constitucional e na hora que é necessário utilizá-las para realizar sua função, quando a democracia é ameaçada, não fazem nada. Então, não pode haver incrustado dentro da estrutura de Estado carreiras com posição ideológico-partidária como nós estamos vendo, que age de forma seletiva, protege a direita e ataca a esquerda. Isso é extremamente perigoso para qualquer governabilidade democrática. Então, qualquer governo democrático no futuro temos que repensar a estrutura constitucional do país, não em termos de direitos, em termos de estrutura de Estado. Temos que encarar esse debate, porque não há condição de haver democracia no Brasil com instituições estáveis agindo como estão agindo. Onde já se viu um presidente da República ameaçar publicamente coagir um porteiro? Onde já se viu um governador de Estado ser acusado pelo presidente da República de ter vazado informação de investigação sigilosa num caso delicado como esse da Marielle? Então, isso é passar na cara das instituições a prática de crimes graves sem que elas atuem. Isso precisa ser denunciado no Brasil. Instituições que agiram de forma abusiva em relação a governos democráticos anteriores. Isso precisa ser falado claramente. Agora o Vaza Jato revela os abusos que foram cometidos, por exemplo, por aquela organização policial do Ministério Público do Rio de Janeiro, de Curitiba, né? Revela esse tipo de prática abusiva. E nesse exato momento nada faz o Ministério Público, nada faz a Polícia Federal, nada fazem as nossas instituições, quando um presidente da República diz que vai acionar a PF para pressionar o depoimento de um porteiro que falou alguma coisa que não lhe interessa. Quando ele fala que o governador do Rio de Janeiro vazou informação de um inquérito sigiloso para ele. Ou seja, ele denuncia o cometimento de crime grave pelo governador do Rio de Janeiro. O que estão fazendo as nossas instituições? O que a BID, o que a Globo está anunciando disso? Né? Ou seja, nada. Então nós precisamos rever, pelo menos, essa estrutura das carreiras estáveis do nosso Estado. Polícia, Ministério Público, Judiciário, precisa ser revisto isso no Brasil. E nós estamos vendo como funciona de forma seletiva e partidária e ideológica esse tipo de instituição no país. Ano, vamos falar então bem claramente sobre o Supremo Tribunal Federal, né? A gente lembra até que o ex-presidente Lula tinha falado, enfim, que os ministros do STF estavam acovardados. E você até citou exatamente essa palavra da questão das pessoas acovardadas em várias instituições. E a postura agora do STF? O que esperar do STF neste momento em que você até coloca na mesa a possibilidade de um impeachment do presidente da República, caso continue exatamente essa ação da Polícia Federal? Veja, eu acho que o STF deve se preocupar menos com o depoimento do porteiro, que eu insisto, no plano jurídico isso é muito pouco, é mais espetáculo que se criou por algum interesse político do que fato jurídico relevante. Por enquanto não há, óbvio que tem que investigar, mas não há fato jurídico muito relevante nesse depoimento não, a meu ver, né? O que é muito relevante juridicamente é a reação do presidente da República. E tudo isso que está acontecendo, a ameaça de uso da PF e a denúncia feita pelo presidente que o governador do Rio vazou informação a ele, né? Isso é grave, né? Isso é muito grave. Isso merece investigação por parte do Ministério Público Federal. Acho que o STF tem que acionar o Ministério Público Federal. Isso ele pode fazê-lo, né? Acho que merece investigação por parte do Congresso Nacional, por parte da Câmara Federal. Deve abrir imediatamente uma investigação de cometimento de crime de responsabilidade. Se o presidente tomar qualquer medida de acionar a PF, e a Assembleia do Rio
já deve criar já o processo para investigar o governador do Rio, porque ele foi publicamente, acusado pelo presidente da República. E o Ministério Público do Rio tem que imediatamente abrir investigação com relação ao governador federal, o governador do Rio também. Ou seja, as instituições têm que agir hoje, não pode esperar amanhã. O fato está posto, é fato público, o presidente da República declarou na Band, quer dizer, ou seja, não há dúvida quanto a isso ocorrer. Em relação ao presidente da República, é menos grave a situação do que a do governador do Rio, porque ele meramente cogitou de acionar a PS. Se ele realmente acionar, aí que nós vamos ter o cometimento do crime. Até lá, não. Agora, em relação ao governador do Rio, o presidente claramente acusa o governador do Rio de ter praticado um crime. Então, isso precisa ser apurado com vigor, né? Então, eu creio que é essa a situação que nós temos no país. Não é só o STF que está nisso, não. Aliás, o STF aqui entre nós é o que menos tem a ver, é um órgão de julgamento. Quem tem que ser acionado e quem tem que agir é o Ministério Público, os Ministérios Públicos, respectivamente, as polícias e os legislativos. Tá certo, Serrano. Muito obrigada aqui por toda a sua análise. Grande abraço para você. Muito obrigado, até logo. Até logo. Falamos aqui com Pedro Serrano, jurista, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Agora são 8h52 e o programa Hora do Rango recebe hoje o cantor e compositor Thiago Oliveira. Conhecido por ser a voz da banda Maglório, o artista lança o primeiro álbum de estúdio de sua carreira solo, chamado Boa Sorte. O disco reflete um desejo antigo do compositor de poder adentrar um novo universo musical que permitisse experimentar outros tipos de arranjos e texturas em suas canções, diferente do que é feito em banda. Não perca Thiago Oliveira no Hora do Rango logo mais ao meio-dia, com a apresentação do Colibri. E tá aqui, Jornal Brasil Atual, hoje praticamente repercussão geral, né, Glauco? Isso, sobre porque o que é um caso aconteceu. muito importante, né, Marilu? A Exato. gente tem que chamar a atenção das pessoas, porque a gente nunca sabe como é que vai ser a cobertura da mídia tradicional, então a gente trata de fazer aqui, né, essa cobertura, porque é um fato muito relevante e as coisas estão acontecendo, né, Marilu? Como destacou o Serrano, a gente tem aí o presidente Jair Bolsonaro dizendo que o Witzel já tinha o avisado que configuraria crime de responsabilidade, porque é um absurdo, né, um governador vazar as informações do inquérito de uma investigação sigilosa, né, para o presidente da República. Então a gente vai aí de evidências de crimes em evidências de crime, vendo esse país aí chegar num cenário bastante conturbado, né, Marilu? Verdade. Para quem perdeu as análises, a gente conversou com o Jorge Rubifolena de Oliveira, que é cientista político e também ele é advogado do Instituto, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Falamos com o Pedro Serrano, jurista, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Conversamos com o cientista político Vitor Marchetti, professor da Universidade Federal do ABC. Falamos também com Juliano Medeiros, ele é o presidente do PSOL, e também com o deputado federal Paulo Pimenta, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Portanto, hoje foi um programa, né, que saiu fora de toda a tradição aqui, tudo que estava programado, cai tudo, vamos resolver esse assunto, vamos repercutir, né, essa denúncia, inclusive do Jornal Nacional, né, da Rede Globo de televisão, falando, enfim, que existem registros, né, da portaria do condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, mostrando que inclusive o suspeito, né, do assassinato de Marielle Franco entrou, né, no condomínio com autorização de alguém da casa do presidente Bolsonaro, que na época era deputado. Né? Tudo bem que o presidente Bolsonaro estava em Brasília, né? De acordo com registros, a própria Rede Globo mencionou isso, mas o fato é que o porteiro acabou falando do seu Jair, né? Que foi o seu Jair, quer dizer, ele escutou a voz, mas quem era? Né? De quem era essa voz? Né? Enfim, é para se investigar, e a Polícia Civil está investigando, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando.
E quem sabe a gente tenha em breve aí exatamente toda a revelação, né, desse crime de Marielle Franco. Portanto, a gente termina o Jornal Brasil Atual de hoje, mas com os abraços finais aqui. Não deu nem pra gente ouvir aqui os nossos ouvintes. O Cuca de Barueri, que parabeniza aqui o professor Pedro Serrano. O João Miag, nosso colega, dizendo que grande dia, ironizando aí uma das frases do presidente Jair Bolsonaro. O professor Eurico Lima, de Guarulhos. A Flávia Brasil, aqui de Salvador, dizendo parabéns, cobertura excelente. A gente parabeniza também toda a equipe aqui, né, Marilu? Toda a equipe. Ana Rosa Carrara, viabilizando as entrevistas. Aqui, Michel Lopes e o Eduardo Quirino trabalhando sem intervalo, sem parar. A gente aqui, uma entrevista atrás da outra. Verdade. Então, o pessoal não deixando a peteca cair. A Sol da Bela Vista também, a gente dá um alô aqui para ela. O Maurício Scaff, de São Paulo. A Ruth, de São Paulo. Geilson Berger, de Vitória da Conquista. Raquel Meneguzzi, de São Paulo. Marcelo Matos, de Santos. A Débora Caramachi. Também Eduardo, de Mogi das Cruzes. Rosa, de Santo André. A gente tem o Alex Paixão, de Sertãozinho. A Rebeca, de Taboão da Serra. Marcos Paulo, de Mogi das Cruzes. Estela Fidelis, de São Bernardo. Manuel, de São José dos Campos. O Marcos, de Belo Horizonte. Enfim, muita gente aqui participando, mas não deu tempo, né, Marilu? Hoje foi corrido. Pois é, hoje foi corrido, mas o pessoal entende, né? O pessoal entende porque realmente uma denúncia bastante grave. Como diz o Serrano, mais grave ainda do que a história do porteiro, de ser citado, é o fato do presidente Jair Bolsonaro já ter acionado o Sérgio Moro para fazer com que o porteiro dê depoimento para a Polícia Federal. Bom, caso de impeachment, se isso ocorrer, é caso de impeachment do presidente da República, de acordo com o jurista Pedro Serrano, e olha que ele é bastante comedido em relação a essa questão de pedido de impeachment. E a gente aguarda a manifestação do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Já ele deve falar, né? Vamos aguardar. Ou não, ou talvez não. Não sei, vamos ver, né? Agora a equipe de jornalismo continua. Já vamos embora, né, Glauco? Mas a equipe de jornalismo continua para dar todas as informações para os internautas, ouvintes, telespectadores, tá bom? Então, um grande abraço. A gente termina o Jornal Brasil Atual de hoje. Apresentação de Glauco Faria. E Marilu Cabanhas. Reportagens nossas, porque não teve hoje. Produção de Larissa Borer, redes sociais Juliana Almeida, equipe da TVT, Eduardo Quirino na direção de imagem, João da Hora na produção, trabalhos técnicos de Alexandre Selle, Fábio Balbini, Michel Lopes aqui na mesa. Edição de Ana Rosa Carrara, coordenação de Terlânia Bruno, direção de Oswaldo Luiz Colibri Vita, o Jornal Brasil Atual, o programa da Rádio Brasil Atual, da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho. A gente volta amanhã, 7 horas. Fique ligado. Bom dia, até amanhã. Até mais. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.